Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, sexta-feira, dia 7 de julho, eu tenho a alegria e o privilégio de estar perto de você, para juntos meditarmos a palavra do Senhor, tão importante e tão necessária para a nossa vida. Hoje é primeira sexta-feira do mês e todos sabemos que na primeira sexta-feira sempre recordamos o Sagrado Coração de Jesus, que nos ajuda, nos convida a irmos ao seu encontro para depois descansarmos, porque o seu coração é manso e humilde. Vamos então agora meditar o Evangelho de hoje, que é Mateus 9, 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Querido irmão e querida irmã, hoje o Evangelho nos apresenta Jesus que se encontra com Mateus, conhecido cobrador de impostos. Ele não era uma pessoa querida, apreciada pelos seus conterrâneos, porque a profissão dele era muito chata. Ele cobrava impostos do seu povo e parte desse dinheiro era mandada para os romanos que dominavam a Palestina e outra parte ficava com ele. Mas Jesus, quando encontra com Mateus, Jesus não se deixa levar por essa falsa ou talvez inadequada compreensão deste homem, porque ele, de fato, causava certa rejeição, mas Jesus, que conhece profundamente o coração do ser humano, Jesus chega perto dele e, sem julgá-lo nem condená-lo, Jesus chama: segue-me. E, para a surpresa de todos, este homem foi capaz de deixar tudo, levantou e seguiu a Jesus. Ele não colocou resistência a esse chamado, porque ele viu que Jesus o amou primeiramente, sem impor condições, simplesmente o convidou para fazer parte dos seus apóstolos. A segunda coisa importante é que Jesus não só convida Mateus, mas vai até a casa dele para tomar refeição com ele, com seus companheiros de atividade. E muitos questionam essa atitude de Jesus. Porém, ele vai dar a resposta clássica que nós já conhecemos. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes.
Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Porque Jesus vai dizer ainda, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta passagem, ela mexe com a nossa vida, porque muitas pessoas ficam querendo que a igreja possa ser apenas para os perfeitos, para os que estão no bom caminho, para os que têm a vida arrumada. E Jesus vai dizer que a sua missão é justamente para aqueles que não estão podendo seguir as exigências morais, legais, mas querem viver, querem acertar na vida, querem dar o melhor de si para os outros. Então, aqui está uma grande luz para nós todos. Devemos ser como Cristo, que vai curar, Ele vai valorizar aqueles que estavam muitas vezes sendo mal vistos, excluídos da igreja, naquela época era da sinagoga, e não podiam ser considerados religiosos autênticos. Qual é a verdadeira condição para que eu seja um seguidor de Jesus? É que eu tenha misericórdia. Jesus quer que nós lavemos os pés um dos outros. A única condição que Ele está querendo é que a gente seja capaz de amar uns aos outros, de servir naquilo que for necessário, de nos solidarizarmos com aqueles que estão principalmente nas periferias existenciais, isto é, aqueles que estão vivendo numa situação de exclusão na nossa sociedade. E aqui meu coração se volta para os moradores de rua. Recentemente eu tomei conhecimento de que um morador de rua, amigo meu, morreu em Coroatá. Ele estava bastante doente e a última vez que eu me encontrei com ele, eu perguntei: você não quer ir para junto da sua família? Ele disse: não, eu não quero ir para junto da minha família. E eu fiquei triste, porque quando uma pessoa não quer ir para junto da família, é porque sofreu muito, ou porque ela fez a família sofrer. E assim a pessoa acaba ficando num mundo onde não faz falta a ninguém. Que Deus nos dê a graça de sermos como Jesus, de não estarmos nos deixando levar pelo preconceito criado pela própria sociedade, mas que a gente possa ver o que tem de bom em cada ser humano que Jesus chamou à vida. O nosso Deus deu a vida e nós somos chamados a ver o que tem de bom em cada ser humano. Que o Sagrado Coração de Jesus nos ajude a ter esse coração misericordioso, como ele disse: eu quero a misericórdia e não sacrifício. Deus abençoe a você e sua família e conceda um dia muito feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.